Olá, meu nome é Alessandra Vick e no bate-bola de hoje eu recebo a querida Ana Maria Cruel, com larga vivência no desenvolvimento de recursos humanos, muita experiência em RH, carreira, transição de carreira, que é uma temática que veremos hoje, e além disso é pós-graduada e especialista em psicologia positiva, coaching e neurociência pedagógica. Sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz de recebê-la aqui no canal. E já queria passar a palavra, além disso, demonstrar minha gratidão e minha felicidade em recebê-la. É também um momento para conhecer um pouquinho mais sobre você, para que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer a sua vivência, a sua experiência que é tão rica. Então, para além do currículo que eu já apresentei, fale um pouquinho quem é Ana Maria Cruel para além do currículo. Claro, Ale, é um prazer estar aqui. Eu digo, nesse período de pandemia, fazer uma amizade, assim, à distância. Eu brinco, a nossa distância, na verdade, ela é física, porque a conexão, nunca estivemos tão próximos, essa é a verdade. A distância, eu digo, não é social, não deveria ser distanciamento social, é distanciamento físico. Nós estamos juntos. Então, muito obrigada. E vamos lá, Ana Maria Cruel, né? Para além do todo profissional, RH, carreira. Bom, Ale, apesar do sotaque carioca, né? Eu sou gaúcha de Cruz Alta, toda a minha família é do Rio Grande do Sul e eu vim para o Rio criança. Fui a primeira a falar chiado que eu queria falar com sotaque aqui do Rio, né? Sou casada, adoro arranjos de flores, adoro caminhar na praia. Agora não está sendo muito possível, mas assim, eu adoro caminhar. Caminhar me faz um bem, porque vem primeiro aquele prazer, aquele bem-estar, aquela alegria, aquela conexão com a natureza, mas vem insights também. Então, às vezes, quando se escreve um artigo, um livro, ou no trabalho, assim, caminhando, eu tenho aqueles insights. Acho que realmente é uma conexão. Não só na praia, mas natureza. Apesar de ser bem pragmática, eu também sou uma pessoa muito religiosa, então acho que eu consigo unir aí a questão de ser uma pessoa pragmática, mas saber que tem algo aí espiritual, forte, e tenho muito isso também. Eu acho que é isso. Obrigada por compartilhar um pouquinho desse lado mais pessoal, que às vezes é desafiador quando falamos do trabalho e tudo, mas quando falamos de Sim. nós para um outro olhar, acaba trazendo um contexto diferente que no dia a dia não estamos acostumados, né? E Então, quando a agradeço. gente fala, quando eu falo da raiz, né, do Rio Grande do Sul, que como tem muito sotaque, já do Rio as pessoas não percebem, mas é um valor também que eu acho muito importante, a família, os amigos. Uhum. No Rio a gente tem muita amizade, mas acho que eu trouxe aquela herança do Rio Grande do Sul também de núcleo, do frio, do aconchego. Então, é uma referência que, na verdade, fala muito das raízes, dos valores, enfim. Eu acho bacana, eu gosto de pesquisar a história da família, então trago isso com muito carinho, faz parte da nossa história, né? A nossa vivência. Valorizar isso é importante, né? Valorizar a nossa Sim, história, toda a vivência até aqui, e quem foi a base para chegarmos onde claro. estamos. Então, para mim São também nossas é muito raízes, forte. né? Raízes são importantes, assim, gosto ou não gosto, mas são nossas raízes, né? Então, Sim, para mim é muito importante. para mim também. Mesmo vivendo fora quase 6 anos, eu tenho uma ligação muito forte com a família e é o que nós antes estávamos comentando, que a pandemia ela tá aí para essa questão de distanciamento físico, mas quando é uma relação verdadeira, quando é uma conexão forte, não tem distância, não tem tempo, tudo é possível. E a tecnologia vem para ajudar a Sem aproximar dúvida. ainda mais nesse sentido. Sem dúvida. Hoje, assim, falar um pouquinho da Ana, pessoal, de Sim. manhã eu estava na aula de italiano, que eu também tenho cidadania, então de manhã, bem cedinho, 8 horas, já começo a aula de italiano, então toda a turma junto. E à tarde eu tive uma outra reunião, e entre a nossa reunião eu falei ainda por um Zoom com uma amiga. Então, assim, claro, estamos distantes, mas a distância é física, porque
existe esse aconchego, né? E entre uma reunião ou outra, Zoom e ligação para os pais, para a mãe, para saber como está, e o WhatsApp para uma amiga, estamos muito conectados, né? Então, socialmente, nós estamos juntos. A distância é física, que a gente sente muito, claro, porque né, também no Brasil nós temos a questão, aí é o Brasil inteiro, até no Rio Grande do Sul, a questão do afeto, do aconchego, mas essa troca, a lei, com a ajuda da tecnologia, está fazendo toda a diferença. Se não fosse a tecnologia, seria pior. Então, a tecnologia ela tem o lado todo bom, né? Ela está nos unindo num momento tão complexo como esse, né? E uma agenda acaba sendo bem programada, nós conseguimos até juntar essas coisas que antes às vezes não era possível, porque o ir e vir tomava esse tempo, e agora a gente consegue potencializar ainda mais. Sim, e eu brinco que aqui no Rio, que eu sempre brinquei, olha, as reuniões são de gaúcho e de paulistas, no horário, que o Rio a gente brinca, né, que a gente não é pontual, eu também não sou, no dia a dia, até com reunião de amigos e tal, mas até isso da pandemia, as reuniões, elas têm acontecido exatamente no tempo programado, isso eu acho bacana também. Não tem mais, você vai atrasar, não, tem a reunião lá do Zoom, 5 minutos eu já fico pronta para testar o vídeo, o som. Isso é bacana também, porque de alguma forma trouxe uma disciplina que para algumas culturas a gente não tinha, né? Da pontualidade, por exemplo. É verdade. Até porque o tempo no online ele é diferente. Né? Então, 5 minutos de espera no online é diferente do presencial, 10, 15, enfim. Então, acho que isso ajudou para que as pessoas também respeitassem mais a questão do horário. Sem dúvida, sem dúvida. Porque como é que você vai atrasar? Você vai estar numa sala com ninguém, né? Enfim, não tem já como, acha que está no link errado, já acha que aconteceu alguma coisa. Quando você está numa empresa, tem o cafezinho, tem o jornal, Exatamente. Tem uma revista, entra, né, a recepcionista, vê se está tudo bem. Você pode, eu dificilmente atraso, né? Mas às vezes acontece um imprevisto, 10, 15 minutos, mas agora não, porque é importante você estar com aquela pessoa que reservou aquele tempo para você, para a gente estar se vendo, né? Para a gente estar conectado. E agora, Ana, eu queria, assim, que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, que é algo tão rico, tem tanta experiência e que pode servir de motivação e exemplo para quem está nos ouvindo. Então, assim, sei que tem carreira, sei que tem o RH muito forte. Conte um pouquinho mais sobre isso, por favor. Claro, Ale. Olha, eu agradeço, que eu gosto muito de compartilhar a minha história, que é uma história assim que eu tenho muito carinho, e se puder de alguma forma dar dicas e toques para alguém, vai ser ótimo, pode dar meu contato e ficar bem à vontade. Então eu vou inserindo algumas coisas e você vai me perguntando também. Eu disse que o meu desafio é falar menos, né? Porque os RH costumam falar dessa. Mas o que é interessante, contando um pouquinho da minha carreira e sempre pensando em auxiliar alguém que é muito jovem, vai iniciar, ou alguém que já está numa idade madura, que nem a minha, e quer se reposicionar na carreira. Mas o fato é, Ale, eu sempre fui apaixonada pelas áreas humanas, tá? Mas sempre de uma forma muito pragmática. Então, eu sempre me vi assim, querendo trabalhar em empresa. E aí começa o curso, tal, e aqui no Rio tem o centro da cidade, eu disse, meu sonho é trabalhar no centro, é ter os almoços, as reuniões, os happy hours. Então, sempre fui muito voltada para uma área humana, mas sempre me vi dentro de uma estrutura, de uma organização. E é interessante isso, porque desde jovenzinha, eu só não vou falar a idade, tá? E a gente não fala, eu vou passar, assim, tantos anos de experiência, a gente passa batendo, a gente combina isso, tá? Mas o que é interessante, assim, que eu percebi já desde o início, por muita intuição, até hoje tem os programas trainees, de estagiários, que sempre foram muito, muito difíceis, né? Porque tem muita gente, muita competição, muitas fases. E eu lembro que eu, garota, eu tinha imensa dificuldade nas provas de lógica, de matemática. Eu realmente era muito difícil para mim, eu nunca fui muito boa. Tanto que eu estudava assim 2 meses para tirar 10 em estatística. Eu tirava, mas que sufoco, que sacrifício. Hoje eu disse, passar com 7 estava ótimo. Então sempre foi muito difícil, porque era algo que eu tinha dificuldade. Como todos nós temos, né? Pontos fortes, pontos fracos a desenvolver, a gente vai falar um pouquinho aqui.
E o meu irmão, excelente na área na área financeira, na área lógica, desde criança fazia conta assim de cabeça. E como nós temos só 2 anos de diferença, a gente fazia os processos seletivos na mesma fase. Então, eu tinha muita dificuldade na parte lógica, eu tomava bomba, e ele não era aprovado nas dinâmicas de grupo. E eu ficava louca com aquilo, não por mim, porque eu acho que eu entendia mais a minha deficiência na questão lógica e disse, ok, isso aí eu vou dar conta, não vai ser a minha área, já que eu quero a área humana. Mas o meu irmão eu ficava danada, porque sempre muito fã, ele muito inteligente, inteligência lógica e matemática, né? E aí comecei a conversar com ele sobre dinâmica e tal. E eu disse, olha, um dia na minha vida eu vou fazer as dinâmicas, mas eu vou fazer algo completamente diferente que eu vi na minha vida. Eu vou dar oportunidade daquela pessoa que é mais tímida ou que ela é mais introspectiva, porque existem múltiplos talentos. Isso eu bem garota, lá no iniciozinho mesmo. Então, trouxe até algo familiar, você pediu alguma coisa até do início, aqui no nosso bate-papo. Então, essa história do meu irmão sempre me chamou muita atenção, até que ele foi aprovado finalmente, daí foi para aquelas auditorias, na época era Big Five, e foi seguir a carreira dele. E eu lembro que eu vi, assim, tinha muita coisa de finanças na época, quando era garota, muita coisa na área de contabilidade. Eu queria empresa, mas eu não queria nada disso. Eu não queria a parte financeira. E um dia eu vi lá, eu lembro até hoje, era um anúncio, quadro, papel e lápis, old school, e que tinha estágio na Coca-Cola. Gente, aí meu olho, assim, brilhou. Até digo, o que é o olho brilhar, né? Que a gente fala muito, o olhar do candidato que brilha. É a dilatação da pupila, né? A comunicação não verbal, o interesse. E eu lembro que, assim, meu olho na época, eu não sabia o que era olho brilhar, mas eu lembro que o meu coração... E eu disse, eu vou para a entrevista, e eu muito otimista, e vou ser aprovada. E aconteceu que eu fui aprovada. Minha primeira empresa aqui no Rio, né, já morando no Rio, foi a Coca-Cola Company, e eu disse que eu tive também sorte, porque eu acredito na sorte também. É você aproveitar as oportunidades, mas acredito também em sorte. E aí, aquele novo mundo da Coca-Cola, eu realmente era apaixonada por aquela empresa, uma empresa extremamente bem estruturada. E eu tive a oportunidade também de trabalhar num dos primeiros escritórios no Rio que não existiam salas, por incrível que pareça, em algum tempo, 2 décadas, cada um tinha sua sala, os diretores, tal, gestores. E a Coca-Cola foi um modelo, assim, um dos primeiros no Brasil, que acabou com as salas. E eu, estagiária, garota, eu lembro que eu feliz, porque quando eu comecei, eu também comecei numa salinha pequenininha, sem janela. Eu trabalhava muito, mas eu não via a luz do sol. E quando o escritório mudou, e aí deixou todo mundo junto, toda a área do RH, eu lembro até hoje, era um prédio na Mena Barreto, aqui no Rio, que nem é mais, hoje a Coca-Cola é na praia de Botafogo, e todo andar do RH, que era o quinto, todo mundo junto. E tinha, assim, outros gestores que não se habituavam. Como assim? Eu vou estar com a minha estagiária, eu vou estar com meus analistas. Então, assim, já foi algo muito diferente para a época. E realmente eu me encantei com aquilo tudo. E segui, e fui seguindo, assim, carreira, né? Então, trabalhei na Cisper, que também foi uma outra multinacional que eu tenho um grande carinho, porque eu lembro que nós, a equipe que eu estava inserida, a gente fazia parte de algo muito diferente. Eu digo, seria... Eu não vou arriscar dizer como um Google, mas assim, era uma empresa que tinha uma biblioteca. E aí na biblioteca a gente começou a botar livros de técnicos. E daqui a pouco a gente disse, não, vamos colocar poesia, vamos colocar revistas, vamos colocar jornais, vamos botar filmes, vamos botar aqui uma mesa para as pessoas lancharem. E aquilo criou... esse conceito que hoje é normal, mas na época foi inovador. Exatamente. E a nossa área, na época, recursos humanos, porque eu lembro que tinha um diretor até que ele dizia, gente, o nome é diretoria de RH, porque hoje tem gestão de pessoas, de gente, eu acho bacana. Mas eu aprendi que a gente deve ficar com a essência do ser humano também. E, independentemente do nome, era uma área de qualidade e cultura. Era a diretoria, era de recursos humanos, mas a gerência que eu fazia parte era de qualidade e cultura. Então, a gente fazia coisas assim incríveis. Tinha um Hoje é Dia, e era Hoje é Dia das coisas mais diferentes, assim, da gente no museu, trabalhava no centro. Então, imagina, era uma equipe, era uma empresa inteira, claro que não iam todas as pessoas, a gente tinha horário, mas a gente criou, assim, mais de 2 décadas
algo completamente diferente, com esse olhar. E aí, Não é só o profissional, né? Que o ser humano é um todo, então precisa estar sim, também cuidando desses outros pilares. sim. E aí o desafio, né, resgatando algumas coisas. Então, desde garota, eu comecei a pensar, olha, a gente tem que olhar para as pessoas individualmente. Alguém que é muito tímido, ele pode fazer uma dinâmica de grupo ser aprovado, mesmo com a sua introspecção. Numa Coca-Cola, que foi um ambiente com todas as empresas abertas, então discutir a oportunidade de ver isso. Na CISPER, uma gerência da qualidade e cultura, então a gente falava em bem-estar numa época que isso não era normal. E é interessante falar das resistências, porque eu lembro de um gestor que era muito resistente com os nossos programas. E a gente sempre com jeito, porque, claro, a gente é empatia, entendia que eles tinham um fechamento, às vezes ficavam até de madrugada para fechar um balanço. E o RH, às vezes, tirava as pessoas daquele dia a dia, mas até para ajudar as pessoas a respirar, a serem criativas e etc. Mas eu lembro que esse gestor, ele ficava muito... Ele não gostava, mas era uma pessoa boníssima. E olha que interessante, anos depois, eu estava prestando consultoria numa empresa aqui na Barra, e a gente se encontra no Barra Shopping. E ele veio, Ana, que prazer em revê-la anos depois. Eu, olá, tal, não sei o quê. Olha, eu fiquei até emocionada. Ele chegou e disse, bom ter te encontrado. Eu queria fazer um contato mesmo com o LinkedIn, mas bom ter te encontrado. Que você, a sua equipe, né? Na verdade, eu era júnior na época. Vocês faziam coisas que eu não conseguia entender. E hoje eu sei da importância. Então, assim, como vocês fizeram coisas que, sim, ninguém falava na época. Eu fiquei surpresa, porque, caramba, tantos anos depois, eu vi um relato de uma pessoa que era lá toda resistente, que tinha razão dele, porque as pessoas tinham que trabalhar, mas dá esse feedback e de uma forma espontânea, assim, sabe? Eu falei, caramba, a gente fez muita coisa bacana, então, sabe, nesse tempo. E, bom, daí emendando um pouquinho, né, você chegou a falar da história da psicologia positiva, né, que foi uma especialização que eu fiz. Sim. Né, coisa de 5, 6 anos. Quando eu cursei a psicologia positiva, eu disse, gente, a psicologia positiva sempre teve muito dentro de mim, tá? Até para as pessoas entenderem um pouquinho. A psicologia positiva, ela estuda o que há de certo com as pessoas. E o que sobrou dessa psicologia foi, assim, os testes vocacionais, o que eu quero ser quando crescer, porque a psicologia ficou muito voltada para uma área médica. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, tinha trauma. Então, a psiquiatria, a medicina já não dava conta de tantos problemas. E aí a psicologia, ela tinha potencialidade e tinha preocupação com os transtornos e tal. Com a guerra, ela deixou de lado esse lado da potencialidade. Então, toda a verba que tinha, até para o meio acadêmico, as pesquisas eram para tratar do déficit. E que isso foi muito bom, porque foi uma época muito difícil. Então, os psicólogos todos tiveram a força para trabalhar em déficit, mas essa parte da psicologia positiva é estudar o talento, a inteligência, a potencialidade, as virtudes, o que você quer ser quando crescer. Isso ficou em segundo plano, né? Quando nós estávamos conversando outro dia, me chamou a atenção a forma como você fez o paralelo, que é, poxa, tem uma pessoa que joga super bem futebol. Ninguém para e fala, olha, agora vamos ver se você sabe nadar, se sabe jogar basquete, porque você joga muito bem futebol. Ninguém faz isso. Normalmente investe ao máximo para que aquela pessoa destaque no futebol. Mas por que então nós fazemos isso nas escolas? Quando alguém se destaca no português, queremos que se destaque no mesmo nível na matemática. Ou então nas próprias empresas, que é a sua grande experiência em relação a isso. Então tem a parte do treinamento. Por que ficar querendo que aquela pessoa tenha todas as qualidades iguais às outras? Será que não pode destacar naquilo que ela já é boa? Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre seu olhar nisso, porque para mim me chamou muita atenção. Realmente eu não tinha pensado... E fazendo esse paralelo fez todo sentido. Ficou muito mais fácil de perceber que nós não estamos, talvez, levando da melhor forma nesses outros contextos. Sim, Ale, assim, é bacana ouvir você falar, porque como os exemplos que eu falei, que você disse, Ana, me impactou, porque, na verdade, a gente não para pensar.
Então, eu, a vida inteira em recursos humanos, o que eu procurei é dar oportunidade para os talentos, independentemente da área, porque eu entendi, eu era péssima em matemática, mas eu era muito boa em outras coisas. O meu irmão era excelente na matemática, e não era bom numa questão de extroversão, por exemplo. E desde garota eu falei, gente, eu vou fazer isso diferente, eu vou abrir um espaço que seja diferente. Então, essa memória sempre veio comigo. Quando eu comecei a efetivamente estudar psicologia positiva, e eu até digo, gente, tanto a teoria, isso aí eu falo para todo mundo, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos. A teoria, a prática, para mim não tem o mais importante. A teoria é extremamente importante, a prática também. Eu diria que é 50-50. Porque também não adianta você ter toda a teoria se você nunca teve fazendo aquela prática, ou num ambiente organizacional, ou numa cirurgia, ou pilotando um avião, em todas as nossas escolhas na vida. Mas eu penso que se você, de vez em quando, também não sai ou para um ócio criativo, que depois até falou do meu sabático, ou para caminhada na praia, ou para ir num teatro com uma equipe de trabalho, para ter uma ideia diferente, se você não para até para estudar ou ter o seu ócio criativo, seja lá o que for, você não questiona o que você já vem fazendo há muito tempo, porque o que a gente vem fazendo há muito tempo, a gente liga o piloto automático. Tem o lado bom, porque a prática esses dias eu vi um técnico de futebol falando de repetição, e eu achei engraçado que a vida inteira eu falei com a minha equipe, a frequência. Melhores práticas é a frequência. Você faz uma entrevista muito bem, você faz uma dinâmica diferente, inclusiva, sabe? Então, isso é importante, mas chega um momento que é importante dizer, bom, eu estou fazendo muito tempo assim, eu brinco, eu dou aula, né? Mas o tema é o mesmo, mas cada vez é um livro, uma pesquisa, eu trago conteúdo novo. Porque isso é viver, isso é, né? Mas então a história da psicologia positiva e o talento. Aí a psicologia positiva traz isso, gente, tem um lado também muito importante no ser humano, o que dá certo, a inteligência, porque muitas vezes até a gente acolhe o déficit, mas muitas vezes a gente não acolhe também o inteligente, aí a criança também sofre, ou então um adulto na empresa, ele vai estar descolado. Então é importante incluir a todos, a inclusão. Nós somos numa área humana. E aí eu brinco que a psicologia positiva, assim, ela é perfeita, tanto perfeita, assim, que eu adoro, mas que ela chama atenção para o nosso talento, tá, Lê? Um talento natural, que eu acredito, existem muitas pesquisas, não é uma verdade para todo mundo, tem gente que questiona, tem vários amigos meus headhunters que são muito pragmáticos, eles dizem, Mana, mas as pessoas precisam trabalhar, precisam pagar seus compromissos. Ok, eu concordo, ainda mais numa vida que a gente tem muitos desafios no Brasil, né? É verdade. Mas eu penso o seguinte, claro, gente, se a gente puder seguir o talento, seja ele qual for, é uma forma de inclusão, sim. É o que você falou do português. Quando nós éramos crianças, os pais eram chamados simplesmente para dizer o que a gente tinha déficit. Eu passava, mas que sofrimento. Olha que sofrimento. Então, ninguém chegava e disse, olha, Lê, você é excelente na oratória, na escrita. Pode dizer, olha, você não é muito boa em matemática ou história. Ou, Ana, você não é boa em matemática. Claro que a gente tem, por isso que existe a MED, claro que é importante a gente saber escrever, né? Tem aquela educação básica que eu acho muito importante. Tem você ter transversais, precisamos ter uma base no mínimo, claro que sim. Claro, um mínimo, você tem que ter uma ideia da lógica, mas sim, álgebra linear, eu era um horror, hoje em dia tem computador, tem Excel, tem macro aí para fazer, eu tomo as decisões, não necessariamente eu teria que fazer, porque eu sou muito ruim, eu faço um Excel básico ali, a macro lá, o VBA, tudo eu deixo para os especialistas, né? Que é muito importante. Então, a gente começar, claro que a gente tem um escopo, que a gente, né, tem que saber escrever, falar, um executivo talvez tenha que fazer apresentações, tenha que falar inglês. Ok, eu não discuto isso. Mas eu penso, assim, desde crianças, por que a escola não chama e diz assim, olha, ali ela tem uma facilidade em se comunicar, e ela está sempre resolvendo ali os conflitos com os grupos, com as amigas. Sabe, vamos potencializar isso.
E é o exemplo do esporte, que o esporte, né, você guardou, fiquei feliz que você guardou muito bem. É fácil para visualizar. Claro, quanto às artes, porque é aquilo, um menino ele joga muito bem, digamos, é um headhunter, né, é um técnico, ele vai num clube, ele vai numa comunidade, aí vê um menino ali jogando futebol, que é um espetáculo. Ele não vai pegar aquele menino e vai dizer, menino, é importante saber nadar, porque se um dia você pode morrer afogado, você vai nadar. Ok, a gente, é bacana, eu fiz natação, é importante você saber nadar, eu não dou para esporte, mas eu vou saber me virar. Ok, eu não estou contra isso, mas esse técnico, o que ele olha? Ele olha para o talento. Por isso que o mundo do esporte, das artes, ele é importante para o nosso dia a dia, que todos nós temos os nossos talentos. Não precisa ser para o esporte ou para as artes. Então, o que ele vai fazer? Esse rapaz pode ir nadar, vai ser ótimo para a vida dele. Uma das coisas é não morrer afogado. Mas ele vai ser excelente no futebol. Por quê? Porque ele já trouxe aquele talento. Criança, né? Uns são bons em matemática, outros são bons em ciência, outros são bons em história. É muito difícil assim, a gente ser excelente em tudo. Eu brinco, né? Temos exemplos aí, Leonardo da Vinci, mas quais são os gênios da humanidade? Vamos lá, a gente conta aqui nos dedos. Não são tantos assim, de você realmente ter tantas habilidades. E eu comecei a estudar inteligências múltiplas do Gardner, que também foi um dos influenciadores aí do movimento da psicologia positiva. Como ali eu passei a vida inteira contratando, quando o olho do candidato brilha, porque tem uma hora que você assim, tem uma boa formação, tem gente que já teve uma vida mais fácil, teve gente que é mérito mesmo, veio de uma raiz, uma família com dificuldade e através da inteligência, do esforço, de ter nascido com uma inteligência diferenciada e chegou lá. Então, eu digo que a psicologia positiva também ela é muito inclusiva, porque ao invés da gente ficar marcando, falo português e matemática, que são as matérias mais básicas, mas olhar para um rapaz, para uma menina que desenham, que desenha, sabe? Ela pode não saber escrever, mas vai desenhar. O outro que toca piano, a música ela é muito interessante, porque quem tem o talento para música já traz de muito criancinha. É normal a gente ver assim, com 3, 4 aninhos já tocava piano, tá? E é natural. Tanto que quando a gente pergunta na entrevista de efeito, as pessoas falam até com mais facilidade do que dizer qual é o seu talento. Por quê? O talento da gente ele é tão natural que você vai chegar para alguém e vai dizer, nossa, mas você faz essa conta de cabeça, eu jamais faria essa conta. E a pessoa diz, mas eu faço. É tão natural. Não é nada já veio tão de fábrica. Normalmente acaba até desmerecendo, de certa forma. É mesmo. Ou então alguém que fala em público, nossa, mas você fala tão bem, você fez oratória, tá? Não, até vi uma coisa ou outra, mas falo mesmo. Porque é natural. Então, de novo, isso é uma verdade para a psicologia positiva, eu acredito até em função da minha experiência, muitas vezes em programas de estágio, meninas, meninos, de várias escolas do Rio, privadas, públicas, enfim, aquela criança, aquele rapaz, aquela moça que tem o talento para determinada, o olho dela brilha, o olho dele brilha, sabe? Então, é muito interessante. Então, eu digo que a psicologia positiva, ela nos abre um leque realmente de inclusão. O que você é bom? É natação? É futebol? É música? Você quer tocar violão? Você quer ser um músico? Aí eu digo que aí vira um mundo de abundância, porque senão você fica aquela competição, um mundo organizacional, alguns entram, alguns não, e temos esporte, temos artes, temos tantas outras possibilidades. E que dica você pode dar, Ana, para quem está nos ouvindo, que está justamente com dificuldade em linkar o que acredita ser o talento, Claro. acredita fazer o olho brilhar, e não consegue ou tem dificuldade para colocar o profissional nesse sentido? Claro. Agora, Lê, vamos falar de uma realidade também na vida inteira em recursos humanos. Tem fase que a gente diz apagão de mão de obra, porque as empresas querem contratar, não só empresas, né, mas outros segmentos, e o mercado está muito aquecido. Agora, de novo, a gente entra em déficit. Então, claro, eu também concordo, todos nós temos os nossos compromissos para honrar, tem pessoas que precisam trabalhar para pagar seus estudos, os estudos do filho. Então, vamos trabalhar assim, existe uma realidade, tá? Agora, se desde lá cedo, ou então até agora, você tem um talento natural, seja para cozinhar, seja para cantar,
para dançar, o que você puder fazer para estar mais próximo desse seu talento natural, porque o que a gente diz que é um ponto forte? Você traz esse talento tão natural que agora se eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, qual é o seu principal talento? Escreve. Outra dica, pergunta para três, falando para quem está ouvindo, pergunta para três pessoas que te conhecem bem, quem é casado, marido, mulher, professor, professoras, tio, tias, avós, alguém no trabalho, chefe, pergunta, diz quais são os meus 3 maiores talentos, que é uma avaliação 360 graus. Pergunta, por quê? Quanto mais próximo você tiver desse seu talento, eu imagino que você vai estar mais feliz. Lembra falando quando eu sofria para tirar lá o 10 em estatística? Para quê? Assim, todo sofrimento. Seria com 7, 8, não precisava aquele 10, sabe? Então, sempre está associado, mas, Ana, olha, agora eu tenho que trabalhar. Mas, vamos lá, será que algum esporte, algum hobby? Tanta gente se descobriu aí na culinária, ainda mais agora com o YouTube, com tantos multicanais, fazer maquiagem. Então, abre até para sair muito. Eu sou mais da área organizacional, meus exemplos vêm de lá. Mas, assim, hoje nesses canais, você vê o Instagram, pessoas ensinando a fazer maquiagem, fazer comida, tricô, enfim, são múltiplos talentos. Então, eu digo, a gente começa a olhar para uma maior abundância, mesmo no momento de escassez, mesmo no momento de dificuldade. Então, o que eu digo, eu também, isso eu sou pragmática, né? Vamos entender que vivemos no Brasil, a gente está numa fase difícil, e alguns amigos meus de Headhunter criticam, não é só o que gosta, tem que trabalhar e pronto. Ok, é necessário, entendemos isso, mas se não tem algo que eu adoro e que eu posso começar a fazer, nem que seja de hobby, sabe? Eu sei fazer bolo, a gente sair do mundo organizacional, eu começo a fazer para as amigas, eu sei fazer massas e molhos, e começa com quantos casos de sucesso a gente teve, gente sem recurso algum, um pouquinho, começou a fazer doce para vender, vendeu para uma amiga, vendeu aqui, vendeu aquela. E agora, também com a rede, falando o que tem de bom a tecnologia, esses multicanais, começaram a vender aí os seus produtos, seus serviços. Então, claro, por ter a vida inteira contratado ali, assim, o olho brilhar, ou seja, a pupila dilatar, realmente você tem que adorar aquilo. Ou a estatística, ou a tecnologia, ou a área humana, ou o esporte, ou a culinária, ou você dançar. E para quem está com dificuldade, além dos exercícios e dicas que você já comentou, eu acho que aqui dá para fazer um paralelo justamente com aquele ócio criativo. Porque justamente quando nós não estamos vidrados tentando encontrar algo, mas damos oportunidade para experimentar coisas diferentes, fazer coisas fora da nossa área, da parte técnica, que pode surgir algo, que pode despertar alguma coisa. E aí faço também esse paralelo com a sua vivência lá em Portugal, que foi onde eu também tive a oportunidade de viver, e que você teve a oportunidade de viver um ano sabático. Então, conta um pouquinho sobre a importância do ócio criativo, até para encontrar ou despertar novos insights, como a sua caminhada. Às vezes pode ser algo menor, não necessariamente um ano sabático, mas fazendo também e explicando como foi esse ano sabático para você. Porque o ano sabático pode ser, inclusive, na nossa casa. Esse ano da pandemia é um período de reflexão, um período de desafios complexos. Mas, gente, não foi fácil. Aí eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu saí da Ágora, é uma empresa que eu tenho, né, que eu disse que eu tenho um grande amor, carinho, e fechou, e eu também fui gestora muito jovem, porque eu também comecei cedo, tá aqui. Tem as ruguinhas, mas tem a questão boa da experiência, né? E o meu marido tinha se preparado para fazer um curso na Universidade de Coimbra, tá? E a gente acabou ficando em Lisboa. E na época eu tinha terminado esse trabalho e eu tive, gente, um convite de uma posição para ir em São Paulo. Pela primeira vez na minha vida eu vivenciei a dúvida, tá? E tem uma angústia na dúvida. Eu pensei que, bom, graças a Deus, eu sou muito religiosa, agradeço, porque são duas coisas boas, ou seguir realmente um sabático, e já não dava nem tempo para estudar nada, porque como eu estava trabalhando muito, o meu marido se organizou, o sabático dele, os estudos dele, então eu iria para um ano sabático mesmo, não tinha tempo para estudar. E tinha esse emprego em São Paulo. Gente, a primeira coisa, foi muito difícil, também a gente só fala o que dá certo, né? Claro.
foram dias que eu aprendi o significado da palavra dúvida. Eu dormia dizendo, não, eu vou com meu marido, vou viver sabática, eu mereço isso, trabalhei a minha vida inteira. O outro eu dizia, meu Deus, é a minha carreira profissional. E, gente, vem muita coisa, pessoas que gostam da gente. Poxa, mas você vai largar a sua vida profissional? Gente, olha que temos isso, largar 1 ano, sabe? 1 ano passa assim, é um piscar de olhos. Mas realmente eu tive essa proposta, o que eu fiz? Além de ter essa dúvida, é um trabalho de autorreflexão, mas também de ouvir o outro. Então, conversei com o meu ex-chefe da CISPER, que eu amo, adoro, foi padrinho dos meus 2 casamentos. E é um querido e a quem eu me aconselho até hoje. Então, você tem um mentor, um coach, um padrinho, um conselheiro, se chama como você quiser. Uma pessoa que goste de você, que te conheça. Procure essa pessoa, pode ser pai, mãe, amigo, um mentor, tá? Converse com essa pessoa. Diga o que está aqui no peito, porque às vezes a gente só racionaliza, né? Se eu tivesse que racionalizar, eu teria ido para essa proposta de São Paulo. E eu achei que esse meu mentor ia dizer, Ana, foi meu chefe, tal, carreira, tal, casamento vai lá, ele vem, né? Em 1 ano também passa rápido, você já tem um casamento sólido. Como ele me conhece, gente, isso fica para vocês, né? Ele sentiu algo que eu não verbalizei. Não foi a fala, não foi a cognição, foi o sentimento. E ele percebeu. Ele falou, Ana, eu tenho uma intuição, eu não aceitaria. Assim, é uma proposta que você tem aí fora, é uma mudança muito drástica, você vem para São Paulo, ainda era uma área de São Paulo isolada ali, daquele miolinho do borborinho de São Paulo, eu percebo que você vai ter uma vida muito solitária, eu acho que não. Foi a única pessoa, gente, porque o resto, assim, sua carreira. Bom, aí eu falei isso pro meu marido disse, olha, o que você quiser, eu tô do seu lado, a gente vai dar um jeito, foi em 2011, a gente falava por Skype, que ele acabou até indo primeiro. Gente, nesse tempo antes de ir, pintou uma consultoria para mim, aqui no Rio, que sabia que eu ia com um projeto. Então, eu falei para ele, gente, eu fico um tempo com vocês, meu marido já até foi, eu vou depois. Eu acabei não aceitando essa proposta em São Paulo. E hoje eu dou graças a Deus, porque realmente não teria sido bom para mim, tá? E aí vem muita cobrança também, porque aí eu já mais velha, tá? Aí tem aquela história, mais velha, como é que você vai voltar para o mercado de trabalho? 1 ano, gente. Mas tem isso, e é um risco. Bom, vou sair, como eu volto? Gente, eu mal voltei, não tinha 1 mês, tá? Eu tive uma proposta de trabalho. Mas só para responder a Lê, eu fiz esse link, porque aí em Portugal, aí eu vou falar 2 coisas. Primeiro, então assim, se você tem dúvida, converse. Fale o racional, o cognitivo, mais a emoção. Fale com quem gosta da gente, tá? Um mentor, aí cada um vai saber o seu. Tá? Eu faço muito isso em tudo, também é uma dica, positivo e negativo, em todos os momentos. Eu escrevo mesmo, eu gosto de escrever. Então ajuda imensamente. Exato, e o peso que aquilo tem para você, porque às vezes pode ser uma lista com um positivo e vários negativos, mas aquele positivo, ele tem uma dimensão muito forte. Tá? Então não é por votar, ó, tem cada um, né? Não é simplesmente a quantidade, é o impacto, a força. É um impacto, Aleana, sem dúvida. Então, façam isso. Só que quando eu fui para Portugal, né, ainda tinha feito uma consultoria aqui no Rio, e aí eu fui, viajei, foi uma época muito boa, eu tive uma vida de dona de casa mesmo, fiz muitas amizades, também li muito, gente, porque uma vida de empresa, né, chegando cedo, saindo tarde, e lá eu conheci a psicologia positiva. Eu disse, eu vou chegar e eu vou fazer o meu curso. Aí cheguei, me certifiquei em coaching. Na época foi a certificação, eu fiquei muito feliz. O auto-coaching, para mim, me ajudou muito, tá, na ocasião. Mas eu tinha pensado ali, assim, naquele sabático, eu disse, eu quero mudar agora a minha carreira. A transição, gente, que também tem idade, para quem já está mais na minha faixa etária. Aquela história, eu continuo, né, no piloto automático, ou então vou fazer alguma coisa que me agrade, mas que ganha menos. A gente tem que ponderar também os momentos, a realidade de vida. Então, pensando o que é melhor, qual é a sua realidade? Né? Existem os nossos compromissos, o nosso momento de vida. E as prioridades para essa fase, né? Porque o que antes poderia ser uma prioridade, hoje pode ser que já não faça sentido. Sim. E é importante ir adaptando com base nisso. Sim, mudança de carreira. Mas o que ocorreu também, gente, aí eu falo das questões. Quando eu voltei, aí fiz a certificação, tá? Foram 2 meses, mas pintou essa proposta de trabalho.
Foi uma proposta, assim, muito bacana. Não tinha como eu dizer não. Eu não me arrependo disso, mas a Ana já tinha mudado depois desse sabático. Ali, essa que é a história, tá? Eu já não estava mais tão executiva, assim. Então, foi uma proposta boa, mas depois, um tempo, eu disse, não, gente, agora realmente é minha transição. E aí fui para a consultoria, fiz uma outra pós-graduação, aí que foi na neurociência pedagógica, porque eu disse, gente, tem tanta coisa de neurociência, eu não vou fazer um curso de 1, 2 meses, eu vou fazer uma pós-graduação. E aí interagi com professores, minhas amigas todas professoras, e foi muito bacana. E há pouco tempo tive também um convite para ser consultora. Falei com a Lê, né, de 2017 a 2019, para estruturar um RH de uma empresa que eu ia uma vez por semana. Estruturei tudo sozinha, de casa, com home office, porque eu ia uma vez por semana. E deu certo. E hoje eu dou aula em várias câmaras de mediação e nunca larguei o RH, ao contrário, é ampliar. Tá? Então, para quem me ouviu, dica, primeiro pensar, gente, qual é o meu verdadeiro talento? Tá? Às vezes a gente não sabe, e não se aperte, olha, você pode não saber os 50 anos e descobrir, tá? Você pode descobrir aos 20. Aconteceu muito em entrevistas, alunos que fizeram assim, 3 anos de engenharia, disse, não é para mim, eu vou fazer agora economia, eu vou fazer direito. Acontece, gente, a gente recomeça a vida inteira. Tá? Então, tanto para os mais jovens e quem está nessa idade, eu digo, realmente lute por estar próxima do que tem do seu talento natural, porque a chance de você não é ter sucesso, gente, a chance é de ser feliz. A gente está no meio de uma pandemia, o que tem de mais importante na nossa vida? Precisamos pagar nossos compromissos? Sim, mas a gente está nessa existência para ser feliz, para fazer feliz as pessoas que a gente ama. Então, mesmo que não dá, Ana, olha, eu tenho essa carreira, mas eu posso ter isso como um hobby, eu posso ter isso paralelo, ou então eu posso fazer uma pós-graduação para começar a ficar mais próximo desse assunto. Que, gente, o mundo muda tanto. A Google agora ela diz que não precisa mais de, né? Eu estava lendo esses dias de experiência e até educação autodidata. Olha a tecnologia aí. Eu conheço pessoas maravilhosas na área de tecnologia que abandonaram a faculdade e que são autodidatas. É um conselho? Não, não é. Mas, assim, existem outros caminhos? Existem. E tem gente dizendo, olha, meu currículo é isso. Hoje em dia, quem o RH, que ainda de alguma forma está na caixinha, não é uma crítica, gente, mas é uma realidade, procura olhar para além daquele currículo. Por isso que a gente chama as pessoas. Senão, com a inteligência artificial, a gente faria a triagem, que é ótima, eu adoro, dos currículos, mas quando eu chamo as pessoas para conversar, o que tem de mais? Além dessa área, o que você gostaria de fazer? Numa empresa, se tem RH me ouvindo, outras pessoas, às vezes você começa numa porta que não é exatamente a área que você quer, mas você almeja outras, e aí a oportunidade você dá também, é recrutamento interno. Você já gosta da pessoa, mas ela hoje está no marketing, amanhã ela quer ir para uma área de estratégia. Entende? Então, eu acho isso muito importante. A gente também olhar, a gente mesmo, os recrutadores, para além do currículo. Tá? E para fechar o sabático, gente, o sabático não precisa ser uma viagem. O sabático, de alguma forma, está sendo agora na pandemia. Quantos de nós estamos refletindo, começando de novo, por necessidade ou por reflexão, como a gente está se reinventando. Enfim, assim, eu estou acompanhando muitas histórias bonitas também de cooperação. A minha irmã e meu cunhado têm um bar e eles, na pandemia, basicamente faliram. A gente, assim, estava sentindo muito que basicamente eles tinham falido, que a área de entretenimento vem sofrendo muito, né? E aí eu digo, não é por mágica, mas com muita persistência, né? O empreendedor, falando do empreendedor, ele tem uma proteção também. Eles começaram um trabalho de cooperação. Então, um pegou a parte do almoço, o outro começou a parte da comida à noite, e aí meu irmão e meu cunhado continuaram dando a parte da infraestrutura e não quebraram, estão aí na luta. Então, eu acredito também muito em momentos de adversidade, complexidade, desafios, a cooperação. Gente, a saída é pela cooperação. O dia que a gente entender realmente isso, é uma felicidade para todo mundo.
e permitir que dentro dessas diversidades surjam ideias para fora da caixa, que normalmente no dia a dia, se tudo está indo bem, nós muitas vezes nem paramos para refletir, vai naquele automático, que é bom para algumas coisas, como você bem colocou, mas que para outras acaba limitando, porque nós não damos essa oportunidade de repensar aquilo que já está dando certo, então por que eu irei mexer? Até tem aquela frase, time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. Então, será, né? Será que não vale a pena repensar aquilo que está acontecendo e, infelizmente, veio através de uma pandemia, mas vamos, então, tentar tirar o melhor proveito dentro do possível, tentar reinventar. E hoje em dia, eu estou vendo, Ale, só para complementar, que claro, no momento de pandemia, todo mundo está economizando, e é isso mesmo, né? Porque é um momento de escassez. Mas a quantidade de cursos online, ou por um custo muito baixo, ou até gratuito, é muito interessante. A gente precisa filtrar para ver o que nos agrada. Olha, eu sei cozinhar, então agora é hora de eu estar vendo live sobre como fazer bolo. Vai nessa, tá? Então, acho que a gente está tendo oportunidade também. Muitas pessoas estão se doando para darem dicas, para milhões de coisas, para trabalhar em conjunto, em harmonia, com cooperação. Isso eu realmente acredito. A internet veio trazendo isso, né? Uma maior conexão e uma maior troca entre as pessoas. Então, hoje tem conteúdo de altíssima qualidade, até de grandes universidades ou de pessoas com anos e anos de experiência compartilhando o que viveram, compartilhando as dificuldades. Então, é o momento de aproveitarmos isso, mas, como você bem colocou, filtrando, porque o nosso tempo também é limitado. Então, se nós ficamos muito dispersos e querendo absorver tudo, acabamos não conseguindo focar em nada. Sim, porque eu também ouvi no início da pandemia várias lives. Não dá, gente. A gente tem também, muitas vezes, a gente está trabalhando, a gente quer uma recolocação, ou a gente economizou agora para fazer um mestrado, uma pós-graduação, ou pagar um primeiro estudo ou do filho. Então, é importante a gente estar lendo, claro, e tendo curso, mas, de novo, com qualidade. Será que não está na hora de eu colocar aquele meu talento que eu já trouxe, segundo a psicologia positiva de fábrica, tá? E aí vira um ponto forte, porque se eu trago esse talento, tá? E eu trabalho, eu treino, eu desenvolvo, aí tá o talento, aí tá o desempenho excepcional, por exemplo, daí do mundo do esporte, do mundo das artes, da música, que é o que a gente acaba, né, vendo aí no dia a dia, tá? É você ter aquele talento e treinar, gente, treinar sem sombra de dúvida. E também já ouviram aquela frase, fulano é tão talentoso, não faz nada com talento. Aí é pena, porque o talento vai ficar ali quietinho, imóvel. Você não vai estar trabalhando aquele seu talento. Para mim, uma amiga, na época da escola, nós estávamos estudando português, matemática, seja qual for a matéria, ela estava lá, desenhando. Mas uns desenhos incríveis, que deixava todo mundo de queixo caído. E na época, como sabe, os professores até nem gostavam que estivesse fazendo outra coisa. Então, era algo que tinha que ser meio escondido, não podia fazer tanto. E hoje ela é arquiteta e faz todo sentido. A arte está muito ligada a quem ela é. E realmente aquilo que você colocou, era um talento, era algo que ela fazia com mais facilidade que os outros? Com certeza, mas ela fazia o tempo todo, porque ela gostava. Então, ela estava praticando o tempo todo. E isso vai aperfeiçoando ainda mais. Então, é uma junção de talento com a prática, com o exercício e vai aprimorando cada vez mais. Então, Ale, foi bom você ter falado que tem uma dica. Se eu for muito longe, você vai me cortando, porque é um desafio. Mas você falou que ela adorava, né? Então, geralmente, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente adora e a gente não percebe o tempo. Então, tem um processo na psicologia positiva, que se chama entrar em flow. Flow mesmo, tá? É um autor, depois eu mando para ler, que o nome dele é Mihaly, é impronunciável o nome dele, eu mando, que foi quem estudou talento em todas as esferas, não só esporte, mas como na vida do dia a dia. Então, uma dica, se você quer saber um talento, então, primeiro, gente, vamos lá, resgatando, escrevam. Depois, perguntem para 3 pessoas do relacionamento de vocês, tá? Para vocês receberem esse feedback. E isso é bem bacana. Quando vocês perceberem que estão fazendo alguma atividade e que vocês estão realmente muito focados, que vocês estão imersos naquela atividade e que você não sente o tempo passar, você não sente dor, você não sente nada, e é um movimento ativo, não é que tá parado vendo televisão, tá, gente? É algo que você tá trabalhando, tá sendo desafiado.
Isso tem um exemplo muito grande do tênis, né? A Lê praticava tênis, não é, Lê? Sim, uhum. Imagina ter um exemplo do tênis. Naquela hora, possivelmente, a Lê está em flow, como a gente está em flow. Uhum. Eu lembro que, para finalizar, quando eu estava entregando o meu trabalho, que eu fiz aí, todo mudando o paradigma de RH, eu estava com tendinite e eu não conseguia mais escrever, eu não conseguia mais nada. Mas eu estava ali na última linha. Quando eu terminei, gente, veio uma dor como eu nunca senti na minha vida. E aí eu fui pro hospital, porque eu tava, não era nada grave, mas tendinite, você não consegue nem pentear o cabelo. Mas assim, eu estava tão envolvida naquele trabalho que eu não percebi a dor. Então, isso é importante. Quando você se pegar fazendo talento, que você está sendo desafiado, porque quando você sabe que você está em talento, quando você tem um desafio, porque às vezes está muito fácil. Pode ser na empresa, quando você diz que não tem mais desafio, pode ser na escola, que a criança está jogando o aviãozinho, ela está jogando porque para ela já foi. Tá? Então, não pode ser muito fácil, mas também não pode ser muito difícil. Muito difícil é a ansiedade. Olha isso. A falta total de desafio é o tédio. A gente vê isso nas escolas, a gente vê isso nas empresas, vê no nosso dia a dia. O excesso de desafio, um desafio maior que a minha habilidade, eu entro em estresse, burnout, falando de empresa, não dá conta. Numa prova que tem criança que vai para uma escola muito rígida e não dá conta e trava, congela na hora da prova. Tá? E o flow é exatamente o contrário. Você está dando conta daquele desafio e que ele não é maior que a sua capacidade, ele não te deixa no tédio, ele é uma constante. E você sente alegria, você sente prazer, você sente felicidade, você não percebe o tempo passar. Sabe quando alguém te chama e você diz, ué, mas agora, caramba, 1 hora se passou, e você acha que está em 5 minutos. Possivelmente aí, gente, talvez seja a minha melhor dica, resida um talento. Lembrem-se disso, Flow, eu mando ali para ti o nome do autor, porque realmente é impronunciável, tá? Ele é um psicólogo da área de psicologia positiva que estuda o talento há 40 anos. Perfeito, Ana. Esse exemplo ajudou muito. E fez o link com o tênis. Várias pessoas me perguntavam na época do tênis, nossa, mas como que você aguenta? Nas férias é quando você treina o dia inteiro, treina final de semana, treina tudo. Mas eu amo isso. Eu faço e para mim passo o dia voando. E tanto é que quando eu decidi parar foi muito difícil, porque aquilo para mim fluía de uma forma absurda. Só que ali entrou ou sigo ainda mais na parte profissional ou vou para os estudos, que também era algo muito forte para mim. Então, foi uma decisão, eu acho que foi uma das, ou a maior decisão da minha vida até hoje. E realmente, isso que você falou faz muito sentido. Quando nós estamos, nossa, horas e horas, e não é porque é fácil, mas porque aquilo vai, às vezes, meia-noite, lendo ou estudando sobre um tema, ou fazendo algo do trabalho relacionado com aquilo, mas parece que não está cansado. Não é que não esteja cansado, não é isso, mas não da mesma forma se estivesse fazendo outras coisas. Então, realmente isso pode ajudar para quem está nos ouvindo e ainda não deu aquele clique, ou de repente está numa transição de carreira e precisa desse insight para tomada de decisão. Sim, e a Lê, até hoje você tem o tênis com você, né? Tenho. Porque a história da disciplina e até aqui o programa, né? Você tem o elemento do tênis. E quando eu falei o exemplo do flow, você falou, é isso mesmo. Então, e esse flow você vai identificar em outros momentos. Só que o flow, ele tem que ter uma questão ativa. Tem gente que diz, se eu estou vendo televisão, entra em flow. Não, porque você não está desenvolvendo nenhum desafio. Tá? Então, não é flow. Flow é quando você está usando alguma habilidade, vamos falar isso. Aí, provavelmente, existe um talento que talvez você não tenha se dado conta, porque ele é muito natural. Você não sente o tempo passar, porque é prazeroso. Você está cansado. Tá? Eu estava com dor, não é que eu não tinha dor, eu estava com uma dor horrível, mas eu estava tão absorvida com aquele trabalho que... Foi diferente. E quando fica sem, também sente falta. E digo isso porque você falou, você continua com o tênis. Hoje sim, hoje eu coloquei ele de novo na minha vida, fiz esse link com o bate-bola, porque é algo que é muito forte em mim. E eu senti que o período que eu fiquei sem o tênis, aquilo me impactou. E quando eu voltei, eu vi o quanto aflorou de novo algo em mim. Então, realmente é importante a gente tentar levar junto, porque podemos não ter só uma área da vida, né? Então, o tênis é uma delas e que eu prezo em dar continuidade. Para mim, hoje é prioridade também em colocar dentro da agenda. E faz diferença até no humor,
na questão da energia e motivação para seguir em relação às outras coisas também. Eu faço meditação também, Ale, principalmente esse ano que a gente está muito mexido com essas questões, né? Mas como é um período de escassez, a gente tem que pensar na abundância que existe em cada um de nós. E a abundância não tem a ver com dinheiro, com questão social, não é nada disso. São possibilidades. Eu acredito muito no talento num projeto de inclusão. Tá? Se você tem aquela habilidade, seja em que área for, né? A gente falou em culinária, em fazer maquiagem, seja o que for, eu entendo que você vai ter felicidade. De novo, não é sucesso, é felicidade. E dessa forma você também vai ter recursos financeiros, que é para dar conta dos seus compromissos, da sua família, que isso é importante para todos nós, sem sombra de dúvida. Mas acho que as dicas foram essas, né? Escrever, perguntar para 3 pessoas, e agora o flow que vocês vão lembrar de mim, né? Nessa atividade, que vocês vão estar aí completamente, é como se a gente estivesse numa fusão com essa tarefa, com essa atividade. Você finalizou com tudo, Ana, ainda com exercício para quem está nos ouvindo conseguir refletir e colocar em prática. Que bom, eu gosto disso, né? Teoria e prática, Exatamente. Acho que os dois são muito importantes. Perfeito, obrigada por toda a partilha. E aí eu queria finalizar com aquelas dicas de livro também. Livros que te marcaram, que você indica para quem está nos ouvindo agora. Ah, que bom. Bom, eu procurei trazer alguma coisa diferente, tá? E é interessante que eu tenho o meu escritório, mas geralmente quando eu estou dando aula, eu estou aqui na natureza, com os passarinhos, com as árvores, mas eu tenho os meus livrinhos, eu digo uma baguncinha. Deixa eu ver se eu mostro aqui do lado. Tem, sei lá, uns 20, 25 livros aqui. E esses 3 estavam comigo, sempre estão. E aí eu procurei trazer algumas coisas diferentes, principalmente por esse momento, Ale. Então eu tenho até aqui, eu vou mostrar, mas eu também depois escrevo. Esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, é do Carl Sagan. Essa edição aqui é old school mesmo, tá, gente? Eu acho que é de 1998. Eu acho que é um livro de 1996. O Carl Sagan era um cientista, né? Ele faleceu novo, 60 e poucos anos. E o que venceu o mundo assombrado pelos demônios? O demônio é tudo que é a ignorância, tá? Que é o desconhecido. E hoje em dia, eu sempre falo, a tecnologia nos ajudou muito e eu vejo mais pontos positivos. Mas depois de tantos canais, a gente absorve tantas coisas. Então, o Carl Sagan, assim, como um cientista, ele diz assim, um método científico. Porque ele diz, é muito fácil a gente se deixar enganar. Hoje a gente tem tantos canais e a gente pensa, poxa, éramos para todos nós estarmos bem informados. E assim, tem tanta desinformação também. Então, esse livro, na época, ele me marcou muito. Eu cansei de ler esse livro, ele está todo amarelinho, ele é bem velhinho. Mas eu comecei a ler ele de novo, alguns trechos esses dias, e digo, gente, como ele é atual. Aí tem uma frase, uma mesmo, porque eu achei bem bacana, que é uma frase que eu sempre guardei. Vou ler, tá, Lê? Claro. Depois tem 2, bem rapidinho, mas... Então, gente, ignorância, assim, é o desconhecido, tá? A ignorância é você não aceitar. O Carl Sagan, ele diz assim, a ciência, a gente evolui. Porque a ciência, ela é diferente da pseudociência, tá? A ciência significa o seguinte, eu fui até esse ponto, eu errei. E agora eu vou evoluindo. E agora é esse. E agora eu refuto essa probabilidade. Agora eu tenho essa. Então, a importância da gente, num momento como esse, a gente ter uma visão crítica, empática, tá? É diferente. A história do conflito. A gente não pode viver sem o conflito. A gente tem que resolver os conflitos. Então, ele fala uma frase que eu gosto muito, eu vou ler aqui. Ele diz, mas nós, humanos, temos um talento para nos enganar. O ceticismo deve ser um componente do conjunto de ferramentas do explorador. Senão perderemos o rumo. Já existem maravilhas demais no universo sem que precisemos inventar alguma. Então, assim, acho que a gente falando aí de carreira, de talento, potencialidade, o método científico, buscar a lógica, buscar, assim, realmente um conhecimento que você não vai romper, você vai ampliar. E a gente tem uma crítica perto de tudo que a gente vem recebendo e sendo impactado, mas uma crítica empática. Ele fala mente aberta, mas não tão aberta para o cérebro cair, a mente aberta para a gente receber as informações. Mente aberta com filtros.
Então, numa época também ali que a gente fala de tanta informação, o importante é a gente também desenvolver um lado crítico, o crítico positivo, o crítico empático, para a gente não aceitar tudo que a gente vem aceitando aí, né? Goela abaixo, não é por aí. Aí, para fechar mesmo, peraí, esse eu vou deixar por último, que fechar de uma forma mais bacana. Esse livro eu gosto muito, até eu falo nas minhas aulas de mediação, que é Descubra Seus Pontos Fortes, que é do Buckingham, que faz um trabalho da Gallup, que é uma empresa de recursos humanos de pesquisa. E se alguém quiser fazer um assessment, que é um teste, gente, tem até teste para adolescentes, tá? Só criança que não pode fazer, porque é um teste, é uma ferramenta de psicologia testada, onde mais de não sei quantas milhões, a última vez que eu vi, eram mais de 16 milhões de pessoas no mundo inteiro tinham feito esse assessment para descobrir os seus 5 maiores talentos, tá? Na verdade, tem que comprar o livro, se alguém realmente se interessar. Eu, como RH, eu adoro o assessment. Aí tem um código, você raspa, e aí entra no site do Gallup, que eu também vou te passar, Lê. E se alguém tiver curiosidade, fazer, tá? Para complementar o exercício com o Buckingham, realmente é um instrumento que eu gosto muito. É uma verdade absoluta, gente? Não, mas acho que é um instrumento bacana. Vai apontar os seus 5. E aí o Assessment, comprando o livro, ele é gratuito. E agora, Lê, para terminar também, eu disse alguma coisa diferente, né? A Marina Colasanti é uma cronista que eu adoro. Tem esse livro, eu sei, mas não devia. É uma crônica que eu gosto muito. E eu vou te mandar para você compartilhar, porque ela é uma crônica rápida, mas que eu acho que a gente precisa de poesia, acho que a gente precisa de crônica, a gente precisa de outras coisas para estar vivendo aí nesse dia a dia. Então, é uma crônica que me acompanha, ela é atemporal, ela foi escrita em 1972, ela escreveu na coluna do Jornal do Brasil, aqui no Rio, que nem existe mais o jornal. Não li esse ainda, vou anotar aqui. E eu vou mandar todos. E impressionante como essa crônica ela é tão atual, ela é atemporal. Então eu te mando esses 3 autores. Perfeito. Acho que eu consegui mudar um pouquinho de cada assunto. De ouro. Obrigada, Ana. Eu vou só um, mas eu quero também compartilhar um, porque a literatura é algo muito forte para mim também. E agora na pandemia, mais ainda, eu acho que quando nós temos um livro, nós conseguimos estar em qualquer lugar do mundo. Então, ele ajuda bastante nessa questão de criatividade, de abrir a mente. E esse livro, que é do Gonçalo Tavares, o Toxicologologista Excelência, Diálogos Cidade. Ele eu nem sei falar em palavras, assim, conseguir descrever em palavras, mas é algo que realmente sai da caixa, que traz reflexões, que são mini historinhas, então assim, são 2, 3 páginas cada uma, mais ou menos, sobre diferentes temáticas e de uma forma muito gostosa, dá vontade de rir, tem hora que é mais sarcástico, tem hora que é mais direto, mas assim, vale a pena conferir. Eu queria anotar. Vou deixar depois também para você. Então, Ana, nem tenho palavras também para agradecer, foi realmente daquelas coisas boas que passam voando, passou voando o nosso encontro. E só posso agradecer por toda a sua partilha, por ter contado da sua experiência, por ter dado essas dicas tão valiosas para todos que estão aqui ouvindo. E realmente você foi um presente dessa pandemia. Fico feliz que a tecnologia tenha nos unido nesse sentido. E espero que em breve consigamos nos ver também presencialmente. Então, muito, muito obrigada por tudo, por ter doado um pouco do seu tempo aqui para esse projeto. E agora fique à vontade para fazer as suas palavras finais, como desejar. Claro, Ale, eu que agradeço todo o carinho. Então, acho que nessa pandemia toda também, a Ale foi um presente, uma amiga, a gente com tanta conexão, com tanta coisa boa. Eu que me sinto muito feliz em estar participando aqui desse bate-bola com você, sempre com esse sorriso acolhedor, esse carinho, e ajudar, porque eu acredito, obviamente, em cooperação. A área de recursos humanos, a vida inteira, foi ajudando as pessoas. Então, eu vou deixar meu contato no LinkedIn. Se alguém disser, Ana, olha, me ajuda aqui com o currículo, eu já faço isso no LinkedIn. Eu deixo meu e-mail ali disponível. Eu realmente ajudo. Eu não faço para a pessoa, mas eu ajudo, tá? Então, de novo, se eu puder
tirar alguma dúvida, eu deixo meu contato à disposição. Se cada um dentro de si conseguir identificar esses talentos para que a gente seja mais feliz e que a gente possa ajudar mais as pessoas, eu tenho certeza que a cooperação é o que nos une. E agora, de novo, é distanciamento físico, tá? Nós estamos muito conectados, eu e a Lê, a gente é o exemplo que, assim, se formou uma amizade que eu tenho certeza que vai ser para a vida. E, claro, que a gente quer se abraçar também, assim que for possível, se encontrar pessoalmente. E fico feliz se eu realmente puder ter contribuído de alguma forma para quem está no início de carreira, para quem está na transição, para quem está já buscando outra coisa numa fase de aposentadoria. É um prazer falar não só o que dá certo, mas as dúvidas, os percalços também. Eu agradeço a você e a todos. Muito obrigada, Lê, de coração. Eu que agradeço. Com certeza ajudou imensamente. E ficam então os exercícios para quem quiser colocar em prática, para trazer esse novo olhar, esses novos insights e redescobrir esses talentos em cada um. Então, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Deixe nos comentários dúvidas, sugestões. Também posso repassar para a Ana, se vocês preferirem falar por aqui. E deem também ideias, porque esse projeto ele também é através da colaboração que você falou, Ana. Então é isso, é cada um doando um pouquinho de si, são vocês colocando o que vocês gostariam de ver por aqui, porque é isso, é partilha, é troca para crescermos e aprendermos juntos. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.